Olá, meu nome é Jacó Paz e este é o Diário do Pulse. Entrada 1. Este é o primeiro episódio especial dedicado a falar sobre os primeiros meses de uso do meu Fiat Pulse em pleno feed do 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. Se você é uma dessas pessoas ou não quer perder os próximos episódios sobre o Pulse, não esquece de seguir o podcast no Spotify, no Apple Music, no Deezer, no Amazon Music ou no Google Podcasts. E de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações no YouTube. Vamos lá, então, eu tô aqui dentro do Fiat Pulse para falar sobre ele. Para este primeiro episódio, eu resolvi deixar as dúvidas de vocês em evidência, então eu abri uma caixa de perguntas lá nos stories do Instagram e agora eu vou responder todas elas. Vamos lá. A primeira pergunta é do Samuca SGS. Ele perguntou: você está cuidando dele direito e qual a quilometragem atual? Olha, eu acho que eu tô cuidando dele, mas não sei, né? A gente vai ver daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, se vai dar algum problema ou não. Mas eu acho que eu tô também um pouco mais desencanado do que eu estive com o Argo nesse primeiro período de 1.600 km iniciais, que é recomendado no manual que a gente use o carro sem colocá-lo em condições extremas. Eu, com o Pulse, por exemplo, já andei na estrada de terra, sem ter completado 1.600 km, e já passei dos 100 km por hora, onde era permitido, claro, e eu não tinha feito isso com o Argo, eu tinha esperado os 1.600 km. Até porque o Pulse tem o câmbio CVT, então acaba sendo difícil deixar o carro passar dessas condições extremas, pelo menos em termos de rotação ali do motor, porque o próprio câmbio já meio que corta isso. E sim, eu cuido do Pulse com muito cuidado, como eu cuidaria de qualquer outro bem meu, ainda mais um bem muito caro e muito querido. Mas eu também adotei um pouco mais a filosofia do comprei e é para usar, então eu estou usando mais do que eu usei o Argo nesse período. Atualmente ele está com 1.072 km rodados. Eu andei com ele na cidade, peguei os trânsitos infernais de fim de ano, andei na estrada de terra. Agora, para gravar esse episódio aqui, eu peguei também um pouco de uma estrada de serra com ele. Só que eu continuo em home office, então, apesar de eu ter ido trabalhar com ele no escritório uma semana inteira em dezembro, eu continuo não me locomovendo tanto quanto eu andaria se eu tivesse trabalhando, né, como eu trabalhava antes da pandemia. A Tereza Furuia perguntou: e o custo-benefício? Eu vou aproveitar essa pergunta da Tereza para falar um pouquinho sobre a compra em geral, começando pelos motivos. Eu fiz o test drive no Pulse logo no dia que eu gravei aquele episódio 35, com a Gil Brandão, do Mundo Sobre Rodas, e o Gabriel, da página Fiat Spotting. E eu falei lá, né? Eu falei, nossa, eu adorei o carro. Realmente não esperava que eu fosse gostar tanto do Pulse, porque ele é um carro muito na mão. Ele tem ali recursos para deixar a direção bem divertida, bem esperta se você quiser, e não parecer um SUV. Então eu realmente me apaixonei pelo desempenho nesse test drive. Outro fator fundamental foi que quando eu fui na noite de lançamento do Pulse, no dia 19 de outubro, me falaram na concessionária que estavam pagando a tabela FIPE para o Argo. E quando eu fiz o test drive, eu acabei perguntando, né, questionando, né, e meio que simulando o que aconteceria se eu fizesse a troca. E a promoção, inclusive, estava, a concessionária dizia que era para o Argo 1.0 e Argo 1.3. E daí, quando eu fui de fato perguntar, teve até uma dúvida se valeria para o tracking ou não. Eu acabei falando, né, porque não existia uma versão Argo 1.3. No caso do 1.0, eles poderiam até alegar porque existe um Argo 1.0. Mas não existe um Argo 1.3 sem sobrenome. Ou ele era Drive, ou ele era S-Design, ou ele era Tracking. Porque, para mim, só valeria a pena se eles realmente pagassem a tabela FIPE no Argo. E tinha essa questão do preço do Argo ter subido, a tabela ter subido, como de todos os carros. Uma valorização
que a gente nunca tinha visto praticamente, e o preço do Pulse, que era um preço de lançamento. Então todo carro lançamento tem aquela questão de ter um preço muito competitivo, e eu pesei esses dois fatores, falei, poxa, não vou ter essa oportunidade de o Argo valorizar tanto assim de novo. E por outro lado, não vou conseguir esse preço no Pulse no futuro, porque o preço vai aumentar com certeza. E um outro fator que me preocupou quando eu troquei o Palio Sporting pelo Argo foi o consumo. E lógico, o consumo do Pulse Turbo, né, que eu tô falando, porque o Pulse 1.3 é praticamente a mesma coisa do Argo, mas do Pulse Turbo eu não me preocupei tanto, porque a diferença ainda assim era pequena, era mais ou menos de 1 km por litro, e eu, quando voltasse a trabalhar, eu não iria trabalhar todos os dias. O meu regime seria híbrido, então um fator a menos, né? A gente teria menos dias, menos utilização do carro. Então eu falei, ok, tudo bem ter esse aumento, um pouquinho de aumento no consumo, porque não vai ser tanto, e porque eu vou trabalhar menos no escritório. Importante, estou falando isso considerando, lógico, os dados oficiais de consumo, e isso é importante, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então eu fiz a reserva no dia 22 de outubro, então o carro foi lançado no dia 19 e eu só fiz dia 22, demorei um pouquinho, porque eu estava estudando isso e não tinha ainda certeza que eu ia trocar de carro, mas eu falei, eu vou fazer a reserva para garantir, porque senão depois eu não vou conseguir mais esse carro com esse preço. Inclusive eu peguei um carro do terceiro lote, que se fosse realmente do terceiro lote, chegaria agora em janeiro, já teria pelo menos aí 2 aumentos de preço no Pulse. Era um Audace sem opcionais, azul Amalfi, com entrega, como eu falei, para até 90 dias. Não é aquele a partir de 90, era até 90. A vendedora conseguiu que o Argo fosse vendido pela tabela FIPE, e depois de um tempo, fechei o negócio, e depois de um tempo ela me disse, olha, tem aqui um carro que está prestes a chegar, já vai chegar daqui a pouco. Ele é igual ao seu, só que ele tem como opcional o PEC Connect Me. A princípio eu não quis, tá? Ela me ofereceu para trocar e eu falei, não quero. Só que eu mudei de ideia em novembro, porque o mês virou, o preço do Argo, a tabela do Argo subiu de novo, e o preço do Pulse não foi alterado, mas existia já essa tensão de, olha, o preço vai aumentar, tal. E eu falei, olha, eu acho difícil que o preço do Argo depois suba mais uma vez. Eu acho que isso daqui é uma bolha e em breve vai estourar. Em dezembro o preço continuou o mesmo. Então eu falei assim, vou aproveitar, porque depois o Pulse ele só vai chegar em janeiro, com certeza vai ter aumento de preço. E eu vou acabar pagando a mesma coisa, sendo que agora, se eu trocar, eu vou receber o PEC Connect Me e vou pegar o carro mais cedo. Então eu acabei trocando, aceitei fazer essa troca na minha reserva. O carro foi faturado em 17 de novembro e eu retirei ele em 22 de novembro. Inclusive, pelo que me falaram na concessionária, eu fui o primeiro consumidor final a pegar o carro. Eles já tinham entregue Pulse, mas era para a agência, essas revendedoras que compraram para revender. Então, para mim, o processo de compra foi bom, tirando o estresse, que eu já tinha comentado no caso do Argo. Tem toda a burocracia, envio, tem que ver documento, ir no cartório. Tem as negociações que são chatas, porque a concessionária é mesquinha, não quer dar um protetor de cárter, essas coisas. São coisas naturais de qualquer compra, esses processos são mesmo chatinhos, mas foi uma boa experiência em geral, e eu sei que isso não é o padrão, porque tem muita gente que tá passando nervoso ainda hoje, como eu falei lá no episódio 39. Acho que foi uma experiência ótima para alguns, boa para outros e péssima para outros, e a Fiat deveria ter conseguido fazer aí uma experiência boa para todo mundo, pelo menos. Então é um problema que eu estou enfrentando é de acessórios, porque realmente
não tem praticamente nenhum. Assim, o protetor de cárter eu já comprei, eu já paguei e eu não recebi até hoje porque não chegou. A fábrica fica adiando essa entrega, então ainda não consegui instalar no meu carro. Não tem outros acessórios para usar, são assim para comprar, são muito básicos. Um problema que eu tive a princípio, mas logo foi resolvido, foi o do seguro, porque como era um modelo novo, eu não conseguia cotar direito esse seguro, eu comprei assim meio que no escuro, e a franquia dele é uma franquia bem alta e não tinha muito o que fazer, né? Porque é um carro novo, então isso tudo acaba impactando por ser um modelo inédito. Mas falando especificamente do custo-benefício, foi justamente por isso que eu escolhi a versão Audax, porque ela tem tudo que a Impetus tem, assim, tudo que importa, né? Tem os sistemas de segurança, tem todos os equipamentos. No meu caso ainda veio o Connect Me. Então tem tudo o que é fundamental. Não tem alguns mimos, né? Não tem, sei lá, roda maior, não tem os bancos de couro, eu nem gosto de banco de couro. Então, assim, não tem o sensor de estacionamento dianteiro, não tem o farol de neblina, mas ele tem o farol LED, então também não tem tanta necessidade assim. Então, para mim, era a versão que tinha melhor custo-benefício, principalmente se a gente leva em conta, eu até pensei na Drive Turbo, mas você tem que colocar muitos opcionais nela, o que, ok, né, não é um super problema, mas teria que colocar bancos de couro, porque a Fiat colocou tudo em uns kits, e eu não gostei muito dos itens estéticos estarem em kits. Então, por exemplo, você tem que, para ter o teto bicolor, tem que ter banco de couro. Se você não tem banco de couro, não consegue colocar o teto bicolor. Então, eu não gostei muito disso, de atrelar esses itens estéticos uns aos outros. E uma coisa que me preocupou muito na Drive era que não tinha um carregador por indução, nem como opcional. Você tem na Drive 1.3 CVT como opcional, mas na Drive Turbo, que é uma superior, não tem, você só tem na Audax. Pô, eu tô comprando um carro tecnológico, eu tô comprando um carro que não precisa de cabo para espelhar, e daí não vou comprar um carro com carregador por indução. Para mim não fazia sentido isso. Então foi o principal fator para eu não considerar a Drive, que talvez fosse até mais bonita por fora com o pacote opcional, porque ia ter a roda maior, ia ter o teto bicolor, mas não teria esse item que eu achei mais importante do que os estéticos. Outra coisa é que eu não queria abrir mão da cor azul Amalfi, porque as pessoas podem se perguntar: ah, mas com o pacote e tal já daria quase o preço da Impetus. Sim, daria o preço da Impetus, só que se a gente colocasse a cor, que é cara, né, quase R$2.500 praticamente, subiria mais esse valor, R$2.500 na Impetus, que ficaria, daí já passaria dos 120 mil, seria realmente um preço muito acima do meu orçamento. Então eu preferi pegar a Audax com a cor que eu queria, porque eu gosto de azul, sempre quis ter carro azul, nunca consegui, e então eu falei, não, eu não quero abrir mão dessa cor, por mais que se eu abrisse eu pudesse ir para Impetus talvez, ou eu pudesse pegar algum outro opcional. Eu falei, não quero, eu quero insistir nessa cor. Então eu acabei pegando o Audax com o pacote Connect Me, mas mantive a cor azul Amalfi. Em termos de custo-benefício, eu acho que é um carro que traz muitos equipamentos em todas as versões. Eu acho que o custo-benefício do Pulse é bom em todas as versões, mas principalmente aí na versão Audax, eu acho que é essa questão de já ter um motor turbo e com todas as possibilidades de você ter uma condução ali mais calma, se você quiser. Se não quiser, você tem também ali o botão Sport, tem a possibilidade de ter um desempenho um pouco mais apimentado. Então é como se você tivesse dois carros em um. Eu acho que isso é um grande atrativo do Pulse. E para mim também, outro benefício é de ele não ser grandalhão. Então é um SUV, mas é mais compacto, com um crossover, né? Toda essa polêmica de sempre. Mas ele é um carro compacto ainda assim, e que traz muitos equipamentos. Então é legal porque eu não queria um carro grandalhão, mas ele traz equipamentos de carros que são mais caros. Então para mim é um custo-benefício bem interessante o do Pulse.
O Pedro Lucas Prata perguntou: o porta-malas na prática é maior que o irmão Renegade? Olha, o Renegade estreou com um porta-malas de 260 litros. Depois a Jeep acabou alterando, se eu não me engano, o plástico interno do porta-malas e aumentou para 276. E depois, agora, ele tem 320, porque ela trocou o step, deixou um step mais fino e aumentou o porta-malas. Então ele tem 320 litros naquela aferição padrão, que era a aferição usada pela Stellantis até 2020. Então provavelmente o Renegade agora, quando ele for reestilizado, provavelmente a Stellantis vai falar que o porta-malas cresceu porque vai trocar o método de aferição. Enfim, o Pulse tem 370 litros nesse método novo de aferição. Na prática, né, considerando o método anterior, não é tudo isso. Eu fiz um Reels lá no Instagram, eu deixei uma comparação com os 300 litros do Argo, levando em conta aquele tapete do porta-malas, que é uma espécie de bandeja. Eu comprei o do Argo, estou usando no Pulse e é basicamente do mesmo tamanho do porta-malas. Então tem uma diferença em relação ao porta-malas do Argo, tem ali um dedo, e o do Pulse também é um pouco mais fundo, porque o step é mais fino, e isso acaba dando ali uma diferença que eu considero que seja uns 320 litros na aferição anterior. Então eu acho que dá na mesma, em relação a Renegade e Pulse vai dar na mesma. A diferença é que o formato do porta-malas do Renegade é mais quadrado. Então ele pode dar a impressão de que é mais amplo e pode ser mais fácil de colocar as coisas. Enquanto o do Pulse ele é mais fundo. E a tampa, né, o formato, a abertura da tampa não é tão grande. Então talvez essa seja uma diferença e acabe sendo mais prático colocar as coisas no porta-malas do Renegade. O Giovanni Júnior 18 e o Maré Fivetech 2006 perguntaram sobre consumo na cidade, na estrada e misto. Olha, vamos lá. Misto com trânsito na gasolina foi na casa dos 12 km por litro, fazendo o percurso para o trabalho. Como que é esse percurso? Eu saio de casa, pego um pouco ali de trecho urbano, daí eu pego a estrada por cerca de uns 20 quilômetros e daí lá na Lapa pego também mais um transitozinho ali até chegar no escritório. Então, considerando esse trajeto, ida e volta, tá? No dia deu 12 km por litro, mais ou menos. Dependendo do dia, um pouquinho mais de trânsito, deu ali 11.6, 11.7. Teve um dia que teve menos trânsito, eu consegui fazer 12.1 chegando em casa. O percurso que eu fazia sempre com o Argo, que eu faço também agora bastante com o Pulse, que daí é para andar aqui na minha região, é diferente. Eu pego ali um trecho urbano saindo de casa, e daí pego um trecho de rodovia, mas daí é bem menos, vai dar o que? Uns 5 km de rodovia, e depois pego outro trecho urbano. Daí nesse cenário, ida e volta, fica em torno dos 13 km por litro. Com gasolina ficava o Argo, tá? O Pulse, geralmente, ele fica entre 11,5 e 12 km, dependendo do dia, se é um dia mais quente, se é um dia mais frio. Importante dizer também que esse número com Argo demorou um pouco para eu chegar, tá? No começo, nessa fase de 1.000 km iniciais, eu não consegui esse número, tá? Foi só agora que quando eu já estava ali com mais de 5.000 quilômetros, foi que ele começou a fazer esse número aí que eu falei de 13 km por litro. Na estrada sem trânsito, eu consegui 15 km por litro, rodando acima de 100 km por hora com etanol, o que eu considerei muito bom. E com gasolina, 17 km por litro, mas daí eu não passei do 100 porque foi só para São Paulo, não foi para o interior. Sempre com ar ligado, velocidade entre 90 e 100 km por hora, a não ser nesse caso que eu falei do álcool na estrada sem trânsito, que foi para o interior, daí podia até 120, então eu andei entre 110 e 120 mais ou menos. Na cidade, eu nunca consegui passar dos 10,1 km com gasolina, eu andei muito pouco com álcool na cidade, porque eu só usei álcool nessa viagem para o interior, e daí quando eu saí da Castelo, eu peguei estrada de terra.
Então também não vale dizer aqui o consumo, porque é uma condição que, lógico, o consumo vai ser bem ruim, bem menor, porque é uma velocidade muito baixa e, enfim, não deve ser considerado porque não é um parâmetro nem para mim, porque não é sempre que eu pego também. Então na cidade, né, eu andei sempre com gasolina, 10,1 foi o máximo, tá? O máximo que eu consegui, e geralmente fica entre aí 9 e 10 km por litro na cidade com gasolina. Então essa ainda é a minha maior decepção com o Pulse, ainda que ele tenha melhorado, né? Logo que eu peguei, eu falei isso nos stories, falei, o consumo tá me decepcionando um pouco, depois ele melhorou, provavelmente vai melhorar ainda, mas ainda é uma decepção um pouco, porque as médias são um pouco inconstantes ainda, o que é normal, né, para um carro com pouca quilometragem, e dependendo da ocasião elas ficam consideravelmente distantes dos números oficiais, né? Com gasolina seria 12 km por litro na cidade, e eu nunca consegui passar dos 10,1, e na estrada 14,6. Aí beleza, eu consegui passar. Com etanol, os números oficiais caem para 8,5 km por litro na cidade e 10,2 na estrada. Então assim, na estrada eu consegui passar bastante sem trânsito, isso que é importante dizer. Esse motor ele gosta muito de movimento, e uma coisa que eu notei que achei bem curioso, de velocidades mais altas. Se você anda meio que devagar, ou se você pega muito trânsito, o consumo aumenta bastante. Então é um motor que tem essa característica, né? E por isso acaba tá ainda um pouco distante dos números oficiais, o que é a minha decepção. Eu estaria bem contente se ele tivesse chegado em todos os cenários nos números oficiais do Inmetro. O Giovanni também perguntou sobre o conforto, e eu aproveito para emendar a pergunta dele, a do Doug Musician, sobre a qualidade do interior, construção do painel, forro das portas, etc. Olha, falando de conforto, eu acho que o Pulse é um carro extremamente confortável, ele é muito gostoso de dirigir. Se você quiser andar com calma, ele anda de boa, bem confortável mesmo. Se você quiser acelerar, ele também responde bem, é aquilo que eu falei, ele tem ali uma dupla personalidade, é um carro duas caras. E me surpreendeu o desempenho dele na estrada de terra, porque ele foi muito confortável, ele transmitiu robustez, sem descer do salto, com muito silêncio. Então eu realmente fiquei bem assim, surpreendido. E importante que sem ficar fazendo barulhinho de plástico, essas coisas. Então, já passando para a qualidade de montagem, para o acabamento, eu achei bem bom. Lógico, é tudo plástico, então vamos ver, né? Ele ainda é muito novo, vamos ver como que ele vai se comportar daqui a pouco. Uma coisa que aconteceu foi que uma peça estava solta, estava desencaixada na maçaneta. É a peça que esconde o parafuso, mas foi só encaixar ali, beleza, não deu problema. E tem também um problema de encaixe, que é na coluna de direção, que é algo inclusive que dá para ver não só nos carros da Fiat, mas também nos carros da Jeep. Esse encaixe da parte de baixo da coluna com a parte de cima. Dá para ver que tem um vão aqui, inclusive é bem perceptível ali no botão para ligar o carro. E também do Pulse tem a porta do porta-luvas desalinhada com o painel. Isso é um problema de todos, né? Uma falha de design, porque todos são assim. Na verdade ele é até alinhado, mas ele é alinhado com a parte de dentro do painel. A parte de fora não está alinhada. E em todas as unidades que eu vi até agora é assim. Mas o painel parece bem fixado, não tem nenhuma rebarba, pelo menos na minha unidade aqui, né? Não tem barulho, tá tudo encaixado bonitinho. Então, assim, não tenho do que reclamar disso. Não tem barulho na porta. Tem um barulho que eu acho bem chato, que me irrita, que é do cinto de segurança batendo na coluna, porque ele não tem um clipe que segura. Então ele fica batendo conforme o asfalto, né, onde você anda, fica batendo, é meio chatinho. E outra coisa que eu acho bem chata é o carregador por indução, porque lá no manual diz que tem uma série de fatores para ele
poder trabalhar, a bateria do carro, a temperatura, a bateria do celular. Tudo bem, eu entendo. Mas ele para de carregar com muita frequência e tem um LEDzinho que fica ali piscando. Se ele não está carregando, ele pisca vermelho. Se ele está carregando, ele fica azul. E é chato porque fica piscando isso não na sua cara, mas você vê ali, sabe? Fica um negócio que fica te incomodando. E que com frequência ele para de carregar. Eu não sei por que motivos ele para de carregar. Então isso eu achei um pouquinho chato, porque eu tinha usado o Volvo que tinha esse carregador por indução. E assim, eu não sei se ele ficava desligando toda hora, mas se ele ficava, não tinha um LED, não te avisava com tanta clareza. Mas eu tenho a impressão de que não, que você colocava lá e ele carregava, né? Ficava carregando sempre. Então eu achei isso um pouco chato. Assim, ele carrega, tá? Ele, na maior parte do tempo ele tá carregando. É geralmente assim, quando você liga o carro ou quando você para, tal, ele para. Mas é meio chato. O Essence Bravo 1.8, bem como algumas outras pessoas, me perguntaram sobre como está o uso diário diante da matéria que saiu na 4 Rodas e dos relatos de, abre aspas, muita gente, fecha aspas, sobre problemas diversos. Bem, vou responder aqui o que eu respondi para algumas pessoas já, e agora aqui de modo geral. Eu acho que é natural ter falhas, porque é um projeto novo. Inclusive isso reforça o ponto da Fiat de que é um carro novo, que não é um carro derivado do Argo. Porque se fosse um carro derivado do Argo, não estaria dando problemas em geral. Afinal de contas, o Argo já foi um projeto feito, um projeto testado, tem o Cronos também. Então não teria por que dar esses problemas. Então é um projeto novo, eu acho natural que tenha problema até que acerte as coisas. Eu acho que é algo que sempre aconteceu na indústria automobilística, mas a diferença é que agora a gente tem a internet. Qualquer pessoa pode ir lá e colocar a boca no trombone. Inclusive, se ela quiser, ela pode fazer isso de um jeito maldoso, né? Se ela quiser atuar como um hater, vamos assim dizer, ela consegue, não só para a Fiat, mas para as outras marcas também. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Problemas como esse sempre existiram e vão continuar existindo. É natural de qualquer produto novo, não só carro. Por mais que seja testado 500 mil vezes, andou 900 mil quilômetros, vai acontecer quando você colocar realmente no uso diário, no uso que as pessoas fazem, vai dar problema. Então, eu acho que os problemas são muito diversos, porque não tem uma constância entre eles, né? Quer dizer, todo mundo está tendo problema elétrico. Não, tem problema elétrico e dentro disso tem problema no Uconnect, tem problema no visor do cluster, tem problema de acionamento dos vidros. Não tem problema elétrico, tem problema na direção, tem problema na pintura. Sim, são problemas isolados, né? Não existe um problema só específico, uma falha crônica, que aí sim eu acho que seria pior. Eu acho que a questão aqui que a gente precisa ver é como a Fiat vai resolver esses problemas. É como ela vai tratar essas falhas. Eu acho que as falhas são naturais. Acho que tudo bem, é lógico, você tem que noticiar isso. Mas não dá para dizer que todos os compradores de Pulse estão sendo afetados por isso. Ou, muito menos, que a maioria está sendo afetada por isso. Não dá para dizer. E não dá para dizer que é um carro com problemas crônicos, pelo menos por enquanto, porque a natureza dos problemas são diversos. Então aqui o que vale a gente acompanhar é o que a Fiat vai fazer com essas pessoas que estão tendo problemas, como que a concessionária vai tratar essas pessoas. Então vamos acompanhar em alguns meses e vamos ver como que vai ser essa reação. Eu acho que as concessionárias estão tendo uma prova de fogo para ver se elas realmente melhoraram ou não, porque é um problema da Fiat e daí a gente não precisa nem dizer isso, né? É só a gente pegar casos que aconteceram no passado, por exemplo, o próprio Marea, que teve, sim, uma parte da culpa foi o fato de as concessionárias não conseguirem lidar com o carro. Eu acho que aqui não vai ser isso, estamos bem longe disso, mas o atendimento vai com certeza ditar o nível de satisfação dessas pessoas que estão tendo problemas.
E uma última coisa, por enquanto aqui na minha unidade não sofro com nenhum problema. Teve uma coisa que aconteceu que foi a central multimídia travar em uma tela. Quando eu configurei mais de uma tela inicial, ela travou. Ela não, na verdade não foi que ela travou, ela parou de carregar essa tela. Então assim, é uma tela que eu nem uso direito também, porque conecto o celular e eu não uso essa tela. Mas eu resetei para o padrão de fábrica e ela voltou a funcionar normalmente. Então foi essa a falha que eu tive por enquanto. O Fiat Spotting me perguntou sobre a adaptação ao câmbio automático, como que tá sendo. Olha, mais fácil do que eu pensei, viu? Porque eu peguei bastante trânsito nos primeiros dias. Então, isso ajudou, porque eu falei, né? Nossa, que bom não ter a embreagem nesse caso. Mas assim, também tem outros fatores, que é o casamento do CVT com esse motor, que é muito bom. É assim, realmente um casamento praticamente perfeito. E você não tem que ficar acelerando, não tem que ficar pisando, não tem que ficar dando dica assim pro carro fazer o que você quer, sabe? Ele realmente funciona bem. Então eu acho que só disso já é um grande fator, porque o que me incomoda bastante no câmbio automático é isso, é você ter que pisar, ter que fazer barulho, ou ter uma lentidão ali para fazer as trocas. Isso não acontece. E fora isso, você tem a opção da aleta ali atrás do volante. Então, quando eu quero trocar a marcha, eu consigo. Você tem um modo manual que realmente respeita o motorista. Então, se eu sinto falta, eu coloco no modo manual, troco pela aleta ali atrás do volante, que é inclusive até às vezes mais legal do que trocar a marcha no carro manual. Então, é bem divertido. O botão Sport, lógico, fica ainda mais divertido. Então, é também algo que ajuda você a se adaptar. Só que assim, o consumo vai ser cobrado, então eu não ligo muito o modo esporte. Liguei assim algumas vezes. Ligo em algumas situações, por exemplo, eu vou fazer uma retomada ou é uma subida, vou acelerar, eu já aceleraria mais, então daí é legal ligar o modo esporte, porque não faria tanta diferença. Mas por exemplo, se você está na estrada sem trânsito, você chegou ali no que seria a 7ª marcha, assim, não faz diferença, né? Você desliga o modo esporte, porque daí a rotação cai bastante, isso ajuda no consumo. Então, tem que ficar esperto quando liga o modo esporte, se você estiver preocupado com o consumo, porque vai sim dar uma boa diferença, ainda mais se você for realmente extrair tudo que é possível do modo esporte. E, por fim, eu ainda tenho o 500 em casa manual, quando eu quiser, quando eu quero matar saudades, eu posso sempre pegar. Então é um privilégio, lógico, ter isso, e ajuda bastante nessa transição. O Lucas Mara 99 me perguntou se vale a pena. Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu tô amando o carro. Então, assim, eu sinto que eu vou criar uma relação com ele bem próxima do que eu tinha com o Palio, que foi algo que não aconteceu com o Argo. E assim, não porque o Argo é um carro ruim, ou porque, né, sei lá, é chato, não é gostoso. Não, o Argo era um carro legal, ele é um carro bom de dirigir e tal. Mas ele foi uma compra racional. Então, por mais que eu gostasse dele, não tinha esse apelo profundo emocional, né? O Pulse é da cor que eu queria, ele tem um bom desempenho, ele é bonito, assim, realmente muito bonito. O Argo eu achava bonito, mas era um bonito assim normal, não era nada fora do comum. O Pulse também não é um super fora do comum, mas é algo que eu acho um pouco mais italiano do que o Argo, sabe? Então ele tem tudo que eu preciso, ele empolga ao dirigir bastante, se você quiser. Se você não quiser, se quiser dirigir normal, dirige também. Então, assim, foi caro, né? Foi um carro caro, vai me fazer gastar mais com combustível. Foi uma compra super emocional, mas o meu cenário mudou também. Para mim, ter um carro virou mais uma questão de gosto do que necessidade, porque como eu vou ir menos por escritório, eu poderia até, sei lá, usar o carro da minha mãe, alguma coisa assim. Não precisaria ter o carro em si. Vou usar menos, lógico. E então, nesse contexto,
eu me permiti dar esse luxo de ter o Pulse por um motivo que não seja apenas racional, né? Que tenha uma dose de emoção nessa decisão e nesse uso do carro. E é um carro pelo qual eu me apaixonei e é por isso que está valendo a pena, lógico, porque eu dirigi, porque eu achei incrível e falei, legal, deu certo de comprar, né? Deu, que nem eu falei no começo, foi uma oportunidade que casou ali, né, com a ocasião. Então, para mim tá valendo a pena, lógico. A única coisa que não vale a pena é o valor do IPVA. Isso sim, nossa, gente, olha, muito difícil. Fim da entrada 1. Então, por hoje foi isso, pessoal. Respondi aí a maioria das perguntas. Algumas perguntas estavam repetidas, então se eu não fiz a sua é porque estava contemplada em alguma dessas daqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro diário de bordo e eu quero que vocês me mandem mensagem para sugerir novos temas para os episódios que vêm aí, porque tem mais um episódio do Diário do Pulse em fevereiro e outro em março. Então, o que vocês querem ver por aqui? Me contem que eu incluo nos próximos episódios do Pulse, tá? E eu aproveito para lembrar que em março sai a nova temporada do 3,5. Então, fiquem ligados aí, sigam o 3,5 e até lá a gente se vê no @3,5podcast nas redes sociais. Então, um abraço e até a próxima.